Olá, tudo bem? Hoje nós temos nosso terceiro episódio do podcast e nós vamos receber uma pessoa muito especial, o Thiago Lopes. E você é nosso convidado para participar desse momento. Seja bem-vindo ao Só Mais um Café. Olá, tudo bem? Nós estamos com o Thiago Lopes aqui. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo Queremos bem. te agradecer pela sua presença, é uma Eu que honra agradeço pelo receber. convite. Gostaria que você falasse um pouco de você para a gente. Se apresente para nós, por favor. Maravilha. Eu sou o Thiago, sou um esposo, um pai de família, tenho 3 filhos e comecei muito cedo, né? Também tive filho muito jovem, Com quantos anos? com 17 anos, meu primeiro filho nasceu. Faltando ali uns 2 dias para mim fazer 18. Então, tudo muito jovem, tudo muito cedo, uma pressão muito grande, né? Porque a paternidade hoje em dia é algo sério, depende para quem leva a sério, né? Uhum. Mas é algo que para mim trouxe uma grande responsabilidade e mudou a minha vida de uma forma grandiosa. Mas e como é que você se sentiu? Porque assim, quando você fala que você foi pai, faltando 2 semanas para 18 anos, você não era nem ainda maior de idade, né? Como é que foi isso para você, essa notícia de ser pai tão jovem? Então, no momento, vem um misto de sentimentos, né? Só que a gente é muito jovem, a gente não sabe ainda. Eu acredito que eu não tinha maturidade para entender a seriedade do Sim. caso. Porque a gente leva tudo no, vamos colocar assim, no oba-oba, né? Acreditando que ser pai é algo muito simples, é algo muito fácil, algo que você encontra num tutorial no YouTube. Mas na verdade é só realmente você sendo, você estando, que você começa a sentir a verdadeira pressão. Uhum. Então eu casei muito cedo, justamente, não falo que foi por conta da paternidade, porque havia sentimento e há sentimento até hoje, que eu estou casado com ela até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, já estamos indo para 11 anos e 13 anos juntos. Mas eu acredito que foi um desafio, não somente para mim, mas como para ela também, para a gente Uhum. aprender a conviver, a ter um certo nível de maturidade, criar maturidade onde não existia. Uhum. Então isso trouxe atrito dentro do nosso relacionamento, trouxe diversas situações, diversas dificuldades que a gente teve que aprender praticamente no dia a dia, no cotidiano, a como viver com a paternidade, com a maternidade, tudo junto, casamento, ser esposo, ser pai, com um certo nível de mentalidade inferior do que era para ser realmente. E você traz que, apesar de ter sentimentos, algum momento você pensou em desistir e não assumir essa responsabilidade? Diversas vezes, porque às vezes havia um julgo, né, na minha vida mesmo, a cobrança Uhum. de querer acertar, de querer fazer o certo, Uma cobrança sua? interna minha. Às vezes também partia da minha companheira, né, Uhum. mas com razão, porque ela cobrava um certo nível de maturidade, porque as mulheres são assim, né, elas amadurecem bem mais cedo do que Um os homens. pouquinho. E aí ela cobrava esse nível de maturidade e às vezes faltava um pouco da minha compreensão, às vezes gerava atrito, tudo mais. Mas eu entendia que era para o melhor, para melhoria. E às vezes eu pensava realmente em desistir, abandonar tudo, só que eu vim de uma família que o casamento não era tão bem estruturado. Então eu tinha algo dentro de mim, que foi gerado, né? Que eu queria ser melhor, ter um relacionamento melhor do que o que os meus pais tiveram. Então eu não queria que meu filho passasse por determinadas situações. Então eu tentava melhorar justamente por conta da minha trajetória passada, daquilo que eu via, reflexo dos meus Você pais. não queria fazer Eu não uma queria, repetição, né? exatamente, eu não queria passar o ciclo para frente. Então eu não queria que houvesse divórcio, eu não queria nada disso. A gente tentava o máximo, ambos, né? Minha Uhum. esposa e eu, a gente tentou o máximo e hoje a gente está bem, graças a Deus, com propósito dentro da presença, dentro da palavra, os nossos filhos alicerçados. E eu tenho só a agradecer a Deus pelo tempo de maturidade que assim Ele permitiu que a gente tivesse. E você, nesse processo todo, em termos de amadurecimento, o que para você foi mais difícil amadurecer? O que foi mais difícil de amadurecer foi a vida a dois, né? Eu falo assim porque, tipo, criança, por mais que eu sei que tem uma certa responsabilidade, tem, Uhum. mas ela não vai reclamar, Não. ainda mais no determinado tempo de vida. Agora a esposa não, a esposa ela cobra mais.
mas com razão. Eu vejo hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que a cobrança que tinha no início do relacionamento são cobranças que eram sinceras e porque Uhum. queriam o melhor. Sim. E, então, realmente, isso foi um desafio, a gente aprender a conviver com uma pessoa que, às vezes, não é do mesmo pensamento que você, não tem os mesmos objetivos que você, mas a gente aprende a lidar juntos e a gente entende que o nosso propósito é unido, né? Então, depois que a gente entendeu e aprendeu que o nosso propósito é em união, é em um só propósito, em um só pensamento, somos uma só carne, a gente começou a andar alinhado com o propósito que Deus ele tinha para nossa vida. E aí você teve mais facilidade para entender aquilo que você precisava fazer. Exato. Em nenhum momento, tipo assim, eu tive pensamento de culpar a Deus pela situação. Eu entendia sempre, eu sempre acredito que tudo tem um porquê e um propósito. Sim. Então, se eu tô tendo essa disponibilidade de amadurecer cedo, devido à paternidade, devido a ser um marido, um esposo, eu entendi que era Deus, ele abrindo determinadas portas para minha vida, para Uhum. que eu pudesse acessar. Então, eu reclamava, mas nunca com Deus. Reclamava comigo pelas minhas atitudes, eu me cobrava muito, assim como eu me cobro hoje em determinadas situações, mas eu me cobrava muito, mas nunca culpei a Deus, porque eu entendia que Deus estava tentando me amadurecer, porém eu tinha que me enquadrar dentro do propósito dele. E isso é o que mais dói às vezes no nosso ministério e em toda a nossa vida, que às vezes a gente tenta se enquadrar em outras situações, em outras circunstâncias, ao qual Deus ele não quer que a gente se enquadre. E aí isso acaba se tornando doloroso. Mas quando a gente entende que o nosso enquadramento tem que ser dentro do propósito que Deus ele tem para nossa vida, aí tudo começa a ser mais facilitado. Não é que o fardo ele se torna mais leve, mas é que você começa a entender e com outra visão, com outra perspectiva, e você começa a compreender que tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está passando, é porque Deus ele está querendo te elevar o nível, te trazer novas perspectivas de vida. E no meio dessa perspectiva de vida, né, você trouxe no início que você tem 3 filhos, né, 3. como é que é agora? Né, 13 anos, já 11 anos que você trouxe, então e agora? Agora eu acredito que, tipo assim, eu falo em questão, eu tenho alguns arrependimentos, né? Não referente a ter eles, não é Uhum, isso, uhum, mas eu falo em questão da maturidade que eu tinha na época. tá. Hoje eu vejo eles grandes, todo mundo muito grande assim, eu falo, nossa, cresceu muito rápido. Porque no meu tempo da imaturidade eu não consegui curtir a paternidade. Tá. Porque eu não me sentia maduro o suficiente e tal. E não que eu rejeitei eles de nenhuma forma, mas eu não tinha essa disponibilidade de curtir a paternidade. Às Mais a vezes, proximidade, né? exatamente. Então, a gente cuidava ali e tal, mas sabe, parece que faltou algo. Eu tenho essa sensação hoje, com a maturidade que eu tenho, que faltou algo. Mas você traz um ponto muito importante que eu vejo que acontece em muitas famílias, que é a falta de estrutura familiar, né? Porque você traz que sua família não tinha uma estrutura. Sim, E isso acaba, querendo ou não, impactando também na com nossa certeza. história. Então, quando você traz essa questão, e isso é uma coisa importante que eu acredito que podemos considerar. Então, quando você fala dessa, faltou alguma coisa, é porque você não teve, né? Sim, Então, você acabou tendo um pouco mais de dificuldade. Mas eu percebo também que você conseguiu reconhecer que você precisava amadurecer e com isso você foi atrás e você traz hoje uma visão de casamento, de família, diferente daquilo que você cresceu vendo que parecia que era normal, né? sim. Inclusive, essa pauta de estrutura familiar é algo interessante, porque a gente foi alicerçado, a gente se conheceu dentro da igreja, Ah, dentro você de um já era ministério. A cristão. gente já era cristão quando eu e minha esposa nos conhecemos. Uhum, Então a gente tinha, vamos colocar assim, uma ideia do que é família, né? tá. Dentro dos conceitos cristãos. Porém, às vezes, o que a gente ouve nos púlpitos ou ouve em altares não é aquilo que a gente vive dentro da nossa casa, vive dentro do nosso lar. Então havia dificuldades que a gente tinha, que era ao vivo assim, quando é ao vivo e a cores, há um certo desespero, porque você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como que você tem que se comportar, e às vezes há determinados confrontos que nem eu particularmente, eu fugia muito de confronto.
porque eu não sou aquele cara de confrontar determinadas situações. Então eu me calava, me fechava no meu mundo, e isso ia gerando um certo problema no nosso relacionamento, que ia desgastando com o tempo, e a gente só conversava quando estava num nível alarmante. Então eu tinha muito disso, que eu falei, não vou confrontar, não vou bater de frente, que não é questão de bater de frente, mas não vou conversar, não vou ter um diálogo, para mim não me ferir mais, para mim não me machucar mais e não ferir a outra pessoa. Então a gente se fechava. Porém, hoje a gente tem um nível de maturidade de entender que às vezes determinadas situações podem ser resolvidas na hora, no momento, naquele ato, não com a cabeça quente, não querendo discussão, nem nada Sim. disso, mas tentar achar um meio termo para que todos entrem em consenso. O diálogo é muito importante, né? Principalmente numa relação a dois, principalmente quando as coisas se esfriaram, Sim, todo mundo mais calmo. O exato. diálogo é muito importante, faz parte do convívio social, mas dentro de uma relação a dois, o diálogo, a comunicação, ela precisa ser um dos pilares, né? Sim, sim. Então, através de tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, tanto na minha trajetória no passado, quanto dentro do meu relacionamento, dentro da paternidade, isso acabou gerando um certo nível de depressão dentro de mim mesmo, de cobrança, de querer acertar, de querer fazer o certo. Uhum. E aí unia a situação, meu cargo ministerial, o meu posicionamento ministerial, e tudo isso ia gerando uma cobrança. Então eu me cobrava dentro da igreja, eu me cobrava dentro de casa, eu me cobrava com a minha esposa, eu me cobrava com as pessoas que eu tinha que transparecer um certo nível de força, Uhum. porque algo que muitas pessoas acreditam, e eu acho que isso é interessante citar, é que apesar de a gente estar numa posição, um cargo de altar dentro da igreja, a gente acredita que a gente tem que demonstrar força a todo momento. Tem que demonstrar que a gente está blindado a todo instante, que a gente não tem momentos de choro, não tem momentos de dor. Então, eu era do tipo de pessoa que eu subia no altar, vestia uma máscara de alegria, transparecia força para as pessoas lá embaixo, porque eu acreditava que eu precisava ser um espelho, uma referência para as Que pessoas que estão lá. sofredor, né? Exatamente. Porém, quando eu chegava em casa, tirava as máscaras e aí eu começava a cair em prantos, a única pessoa que catava os meus cacos era a minha esposa. Foi esse momento que a gente começou a ter um pouco mais de parceria e, e começar a realmente a ter um relacionamento saudável. Porque eu comecei a entender que, apesar de eu ter um cargo eclesiástico, apesar de eu ter uma posição dentro da igreja, quem cata os meus cacos quando eu chego em casa é a minha esposa. Então tinha muitos momentos em que eu chorava, e eu chorava de soluçar, em desespero na cama, e ela levantava e orava na minha cabeça, ela me ungia, e em todo momento ali eu tipo sentia uma certa paz, uma certa tranquilidade, porque eu sabia que ela estava na minha retaguarda cuidando de tudo. Uhum. Então isso é muito importante, esse certo nível de companheirismo, de entender que não somos super-homens, não somos super-mulheres, que às vezes a gente tem momentos de fraqueza e às vezes a única pessoa que vai compreender as nossas dores, as nossas fraquezas é aquele que está do nosso lado. Porque às vezes a gente quer demonstrar força, demonstrar que a gente pode, a gente consegue tudo, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente pode tudo, e a gente tem que ter esse nível de entendimento. E é sofredor, né, quando você precisa usar uma máscara, né, porque às vezes, né, você falando de altar, as pessoas esperam que você esteja sempre forte. Sim, E aí você precisa colocar uma máscara como se você fosse imune, né, dos sentimentos ruins, né, sim. considerados ruins. Engraçado que você traz a palavra depressão. Como é que foi isso para você? Você reconheceu de fato que você estava ali no nível de uma depressão, ou você demorou para reconhecer que você estava ficando, já estava nesse estado? Então, algo que foi construído há muito tempo, né? Não sei de onde surgiu isso, que crente não pode ter depressão, cristão não pode ter depressão, que isso, aquilo, outro. Então, a um certo nível da minha vida eu acreditei nisso, né, também. Falei, não, que depressão pode ser falta de Deus. Porém, existia uma época, eu lembro, há um tempo atrás, que muitos pastores estavam se suicidando. Sim. E isso me mexeu muito comigo, porque eu passei por um nível assim. Eu só entendi que realmente eu estava depressivo quando eu não conseguia mais me sentir preenchido. Eu subia no altar, descia do altar e continuava vazio da mesma forma. Não que a presença de Deus ela tivesse ido embora, não que eu Tá. tivesse em pecado, nada disso. Mas é como se a cobrança que existia dentro de mim não ia embora nunca.
Para mim, eu nunca estava satisfeito. Havia uma tristeza. Exato, eu nunca estava satisfeito, eu nunca achava que estava sendo suficiente. E isso gerou dentro de mim como se fosse eu tivesse andando numa risca e eu não pudesse, tipo, tropeçar, não pudesse demonstrar nada. E eu tinha que andar sempre na mesma linha e qualquer pensamento que eu tinha referente a outras circunstâncias, às outras coisas, isso acabava me trazendo um jugo muito grande, sabe? Aquela mania de acerto, que você precisa estar certo, você precisa ser certo, sempre você acertando. precisa... E eu tinha muito essa cobrança dentro de mim, principalmente dentro do ministério, dentro daquilo que eu exercia dentro da igreja. Eu não podia demonstrar para ninguém que eu chorava. Eu não podia demonstrar para ninguém que eu tinha problemas em casa, em família. Eu não podia demonstrar para ninguém que eu brigava às vezes, discutia com a minha esposa. Então, isso acabou trazendo dentro de mim, até quando eu brigava com a minha esposa, eu me sentia muito mal em questão da igreja, né? Nem por conta dela. Você se punia? Exatamente. Eu tinha, tipo, um certo nível de punição, de mania de acerto. Então eu precisava ser perfeito. Precisava ser aquilo que as pessoas idealizavam que eu era. Não aquilo que realmente Deus ele queria que eu fosse. Então, isso acabou criando dentro de mim uma depressão. Eu só percebi que era uma depressão a partir do momento que eu comecei a ter pensamentos suicidas. Então, eu tinha dores que eu não podia compartilhar com ninguém. A única pessoa que sabia era a minha esposa, ela orava por mim, com certeza, ela nunca parou de orar por mim. Então, uma das minhas maiores intercessoras, eu falo isso, é a minha esposa, que me ajudou muito, me ajuda até hoje. Então, eu só sou quem eu sou através dela. Então, se não fosse pela força dela que ela tem, aquele nível de força que ela me traz, eu acredito que eu não seria quem eu sou hoje. Então, o ministério, às vezes, ele suga algo de você, e isso é normal, e é habitual, porém a gente tem que saber tratar disso. E eu não sabia tratar isso. Então, quando eu chegava em casa, eu me destruía. E aí eu começava a chorar, e o meu choro não era aquele choro tipo, nossa, não, era um choro de agonia, era um choro de desespero, que a Bíblia diz um choro amargo. Mais ou menos o choro que Pedro teve quando olhou para Jesus, quando estava indo preso, sabe? Então, era mais ou menos esse sentimento. Eu sentia um choro amargo dentro de mim, que às vezes eu não conseguia expressar. E aí eu só comecei a entender que era depressão quando eu tinha pensamentos suicidas, até um determinado momento em que a minha esposa dormindo, meus filhos dormindo, e eu tenho algo dentro de mim que eu não gosto de sentir dor de jeito nenhum. Então, se for para me matar para sentir dor... o homem não gosta de sentir dor, né? E aí eu tinha esse pensamento, eu falei, não, se matar dói, e eu não vou me matar por conta disso. Então você chegou a pensar em formas de cometer o suicídio. Eu comecei a maquinar dentro da minha própria mente como que seria uma maneira mais fácil de acabar com isso. E sem dor? Sem dor. Não podia ter dor, tinha que ser indolor. E aí eu ouvi praticamente nitidamente, numa madrugada, uma voz soprar no meu ouvido, tipo, vai lá, pega a caixa de remédio que você tem lá, toma e acaba com a sua dor. Você não vai sentir dor nenhuma. E simplesmente vai cessar todos esses pensamentos ruins, esses pensamentos autodestrutivos que você tem, e você vai acabar com tudo. E eu lembro que nesse dia eu chorei muito, 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 muito. Eu lembro que eu fui até a cozinha onde fica a caixa de remédios, eu olhei para a caixa de remédios, e aí no pensamento vinha sempre meus filhos, minha esposa e tal, tudo que eu tava deixando para trás. E aí eu, no caminho da cozinha de volta para a sala, tem o meu banheiro. Eu entrei no meu banheiro e eu olhava no espelho e não me enxergava. Sabe o que é você olhar o seu reflexo e você não enxergar quem é aquela pessoa que você está enxergando? Então eu tinha muito disso, eu olhava assim, e aí eu que chorava mais. Aí eu tava meio que completamente descaracterizado do que realmente eu era. E eu percebi isso. E você traz que você usava máscara, né? Aí chegava em casa e colocava. E isso vai fazendo que você vai perdendo um pouquinho da sua identidade. Então, talvez essa autocobrança que você fez, e eu percebo que você traz que também as pessoas tinham uma perspectiva de você, criaram um Thiago perfeito, né? E você queria suprir tudo isso, foi tirando de fato sua identidade. E é muito sofredor. Algum momento você chegou a tentar? Então, esse foi o ápice para mim do nível da minha depressão. De eu ter esse pensamento, eu nunca tinha tido esse pensamento suicida, de pegar, fazer algum mal contra mim. E aí, quando eu percebi que estava nesse nível, aí eu entendi que estava um pouco mais alarmante, aí eu entendi realmente que era depressão. E o que você fez? Aí, no momento, eu olhei no reflexo, percebi que não era eu,
voltei para a sala e peguei o violão. E quando eu peguei o violão, eu senti algo de Deus muito forte em mim. Como se fosse algo me atraindo, sabe? E aí eu peguei o violão e comecei a tocar, tipo, notas aleatórias ali, que no momento eu não estava entendendo nada, eu só comecei a tocar. Eu toquei, até que Deus ele começou a colocar palavras na minha boca. Uhum. Que foi onde eu fiz uma das minhas composições, chamado No Silêncio da Noite, que é justamente referente a esse episódio que eu passei. Que ele fala basicamente que no silêncio da noite a sua palavra veio a mim, seja forte e corajoso porque eu já venci. E aí o meu desejo, o meu anseio sempre foi buscar mais, eu queria mais de Deus, eu nunca estava satisfeito, eu queria tipo, estar num nível de adoração, um nível de intimidade com Deus surreal. Então eu falava, Deus, eu não quero perder o que eu tenho contigo por conta dessa circunstância, por esse momento que eu estou vivendo na minha vida. Então eu fiquei com muito medo de perder aquilo que eu tinha conquistado durante anos de intimidade. E aí Deus ele começava a falar comigo, então tipo assim, na música eu ainda falo assim, mesmo que eu não tenha ânimo para te adorar, te adorarei, mesmo que eu não tenha forças para te buscarei, mesmo que eu não tenha fôlego para mergulhar, eu mergulharei na tua presença, porque eu quero nem que seja me afogar em ti. Então, é uma realidade que eu vivi, que eu passei, que através dessa música, é como se Deus ele estivesse lavando e limpando tudo aquilo que tinha de depressão dentro de mim. E eu lembro como se fosse hoje, que no dia seguinte, eu peguei a maquininha, né, e raspei a minha cabeça. Na frente da minha esposa ficou, nossa, ficou brava demais comigo. Porque, tipo assim, meio que realmente ficou muito feio. E aí ela falou, não, você tá se acabando, o que você tá fazendo? E aí ela, tipo, na hora ela não entendia. Porque até então eu não tinha contado o episódio que tinha passado. E aí eu quis fazer aquilo, raspar a minha cabeça, não por conta do voto nazireu, nada disso. Quis raspar a minha cabeça por conta do... É como se eu estivesse descaracterizando a minha imagem para demonstrar o que estava dentro, sabe? É como se para mim fez sentido no quê? Eu vou raspar minha cabeça para deturbar aquilo que tá no meu exterior, para mostrar o que tá interno. Então aquele foi o processo da cura para mim. Eu queria fazer aquilo como se fosse um marco na minha vida, na minha história. Falar, ó, aquele momento que eu raspei a cabeça foi o momento que eu fui curado. E que eu nunca mais eu venha passar por esse episódio. Nunca mais eu venha ter pensamentos suicidas. Nunca mais eu venha passar por essa circunstância de novo. E que eu venha entender o meu posicionamento segundo o reino do Senhor. Então eu entendi, a partir daquele momento que eu raspei a minha cabeça, que eu olhei pro espelho, aí eu comecei a me enxergar novamente. É como se você tivesse nascido de novo, né? Exatamente. Porque a bebê nasce pelado, você raspou a cabeça, é um sinal de vou ficar pelado, começar tudo de novo, né? Exatamente. Que bom que você conseguiu ter esse reconhecimento, né? E ter uma força interna ali, que junto com Deus você conseguiu enfrentar, e assim como sua esposa, a depressão. E muitas das vezes nos ministérios, né, principalmente a figura masculina, tem muita dificuldade de conseguir reconhecer que está em um momento de tristeza, de depressão, quem serve dentro de uma igreja, ou até mesmo em outros cargos, que não seja apenas eclesiásticos, tem essa dificuldade de olhar para si, reconhecer que está triste, reconhecer que pensou em suicídio. Sim. E é aquela velha ditado, né, que dentro da igreja ninguém pode ter depressão, sim, porque se você tem uma depressão é ausência de Deus, você precisa orar mais. E o Thiago, ele está aqui para mostrar que não é assim, que na verdade todos nós somos seres humanos e sim, todo mundo está propício a passar por isso, mas a cobrança em excesso, exato, né, a autocobrança e a cobrança em excesso, querer ser perfeito, querer dar conta de tudo, vai gerando em nós, né, sim, essa ausência que você trouxe, que você sentia. Eu torno como se fosse um jugo, né, tipo, eu falo um jugo porque às vezes as pessoas, elas endeusam muito determinadas pessoas. Que o meu pastor é isso, que o meu líder é aquilo, nossa, é um cara perfeito, é uma pessoa perfeita. Só que a gente tem que entender que às vezes ele tem dificuldades, tem problemas, sim, que às vezes ele não está conseguindo lidar também. Então, não existe pessoas perfeitas, tá? Deus, ele é perfeito. Então, depressão não é falta de Deus, tristeza não é falta de Deus. Às vezes, nós mesmos criamos isso dentro de nós, através da cobrança externa,
através da cobrança de pessoas que tá ao nosso redor, através, não é nem de cobrança, mas sim esse achar que a pessoa é perfeita, sabe? Às vezes faz com que a pessoa tente realmente ser perfeito e essa tentativa frustrada de tentar ser perfeito e não conseguir, acabar te trazendo um jugo e isso acabar fazendo o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a entender um pouco mais porque aqueles pastores estavam tendo esse momento de suicídio, pessoas que estavam tendo depressão. E o mal do século, na verdade, é a depressão. Sim. E justamente por conta disso, devido à cobrança, devido a tudo como que está sendo, a globalização e tudo mais, o excesso de informações acaba criando isso dentro de nós. Então, eu vivi isso, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Não é porque eu sou um cristão, não é porque eu subo no altar, não é porque eu sou um adorador que eu vou deixar de falar isso. Porque eu acreditei em um determinado tempo, que pessoas depressivas era porque estavam com falta de Deus, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas hoje eu entendo que a depressão ela vai além daquilo que a gente imagina, além daquilo que a gente acredita, Sim. mas que Deus ele pode tratar, ele pode curar toda a nossa depressão, toda a nossa tristeza, assim como ele fez comigo. E eu, tipo, de verdade, a única pessoa que sabia mesmo de verdade o que eu estava passando era a minha esposa. Você não conseguiu compartilhar isso com mais ninguém? Não compartilhei com os meus líderes, não compartilhei com as pessoas, meus familiares, não compartilhei com ninguém, porque até eles, né? Porque eles também me têm um pouco como um sacerdote da casa, né? Eles ficam, conversam comigo quando eles precisam de determinadas coisas. Então, até eles mesmo, tipo, eu tinha que parecer perfeito. Até para eles mesmo eu tinha que parecer perfeito, mas a única pessoa que realmente me conhecia e me compreendia era minha esposa, que catava os meus cacos, que em todo momento em que eu chorava, estava em depressão, ela que orava por mim, ela que intercedia pela minha vida. Então, tipo, Deus ele me curou sim, mas tive grande ajuda também da intercessão dela, pelo acesso que ela teve com a presença, e isso me ajudou muito a crescer. Eu acredito muito que o meu ministério ele só tem a crescer mais através disso, né? Através do que eu passei. Porque a gente só sabe, a gente só tem propriedade para falar às vezes quando a gente realmente passa na pele ali e vive e vivencia. E Tem coisas que têm que ser vividas, né? Porque as pessoas elas têm a mania de dizer que a depressão é frescura, ela é a falta de Deus, mas quando você vive a situação é que você entende que não é frescura. E na verdade, você vê que tem motivo para ter uma depressão, né? Não, ninguém fica na depressão sem motivo. O seu motivo foi o excesso, né? E você traz que ninguém sabia. Algum momento você teve vergonha? eu, na verdade, todo momento que eu passei, eu senti muita vergonha. Porque é que nem eu falei, eu precisava ser perfeito. Essa depressão, pra mim, era algo que era imperfeito. Era algo era como se as pessoas elas fossem olhar pra mim e falar: nossa, eu acho que ele não tá orando como deveria. Ah, eu acho que ele deve estar em O jugo, pecado. né? Exato. Então eu tenho muito isso pra mim. A minha casa, praticamente, tem que ser espelho para as outras pessoas. Eu tenho isso até hoje e eu vou viver isso até hoje, até o resto da minha vida. A minha casa tem que ser espelho. Então, tipo assim, por mais que tenha problemas, mas a gente sabe lidar com os problemas. Então, a gente é igual qualquer outra casa. Porém, a gente tem os princípios de Deus dentro do nosso lar. Sim. Então, isso é o primordial. Tem problemas? Tem, mas a gente tem Deus que nos ajuda a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, é isso que eu preciso transparecer. Então, sentia muita vergonha durante o processo, como quando eu passava, eu não falava pra ninguém, só minha esposa que sabia. Então, hoje eu falo abertamente porque realmente hoje eu vejo que eu fui curado. Eu fui liberto de tudo isso. Então, hoje eu consigo falar abertamente que não é mais um tabu pra mim, justamente por conta disso. Depois também, quando as pessoas me perguntavam porque eu tava careca, eu só não falava pra elas devido ao meu propósito. Mas depois eu fui lá, comecei a expor. Depois de tudo isso que eu passei, eu comecei a expor melhor a situação, porque eu não sentia mais nenhum pingo de vergonha, não sentia medo do que poderia acontecer. Na verdade, eu senti mais como se fosse uma missão, sabe? De passar para as outras pessoas que a gente não precisa ser perfeito. Porque, na verdade, essa questão, essa cobrança é externa. E que a gente precisa entender o nosso posicionamento dentro do reino. Entendendo o nosso posicionamento dentro do reino, seguindo aquilo que Deus ele quer que a gente siga,
Não precisa agradar ninguém. Exato, sem muita exigência do outro, né? Porque a Exato. verdade é que a gente não vai conseguir suprir, né? Sim, Tanto ser líder, pastor, independente do seu cargo, as pessoas elas têm perspectiva e cada uma tem uma, então a gente não vai conseguir de fato suprir todo mundo, mas se você sabe o seu objetivo, você vai lá. Mas você deixou uma mensagem muito interessante. Apesar de você ter tido vergonha, sim. apesar de você não ter dividido com seus pastores, né, com as pessoas que estavam ao seu redor, com seus familiares, você conseguiu dividir com alguém. E isso mostra que você pode dividir se você tiver com depressão, se você passa algum momento de tristeza, pensamento suicida, escolhe uma pessoa. Né? Ele escolheu a esposa dele foi ali naquele momento o pilar que ajudou ele passar e está aqui hoje conversando conosco. Então, se você está sofrendo alguma coisa e está com vergonha de falar, escolha uma. Né? Peça para essa uma pessoa te ajudar. O Thiago, ele teve a esposa dele, mas você pode procurar também um profissional, alguém que você se sinta confortável. Ter depressão não é feio, não é falta de Deus, não é que você está sem frescura, certo, Thiago? E uma outra coisa que eu percebo também, que eu acredito que você vai desconstruir, é que o homem também sente dor. Sim. Né? Ixi. O homem também sofre. E você traz que você tem ali você é o sacerdote da casa, o responsável pela casa, mas isso não significa que você não possa ficar fraco, que você não possa sentir dor, de vez em quando ficar cansado. Então, assim, o homem também pode. Sim, e existia uma sobrecarga, né, frente a essa visão masculina. Sim. Que é justamente isso, a pessoa acreditar que tem que ser o braço forte o tempo todo, tem que ser dar conta, né? autossuficiente. Isso. Essa palavra para mim acho que é o que descreve mais. Autossuficiente. A gente acredita que a gente não precisa de ninguém, que a gente pode, a gente sozinho com o nosso braço a gente consegue fazer, a gente consegue resolver. E isso é algo que hoje eu desacredito. Tem coisas, tem vezes que a minha mão alcança, tem vezes que a minha mão não alcança. Exato. E eu dependo de alguém para me ajudar nisso. Sim. Então, hoje eu percebo isso. Então, a cobrança, vamos supor, um exemplo. Quando se trata do homem, tem uma cobrança. A mulher também tem a sua cobrança, com certeza. Agora, quando se trata de um homem, um sacerdote, quando se trata de uma esposa de um sacerdote, ou quando se trata de cargo eclesiástico ou algo do tipo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que alguém chegue para você e fale, você fala para a pessoa, meu cargo eclesiástico na igreja é missionária, meu cargo na igreja é pastor, eu sou evangelista. As pessoas já têm algo a esperar de você. Eles já criam, né? Já criam essa expectativa de o que você pode entregar para elas. Então, quando você é uma pessoa de altar, ou quando você está dentro de um cargo de liderança, ou quando você rege o seu lar como sacerdote, as pessoas esperam algo de você. As pessoas querem algo de você. E às vezes você quer suprir essa expectativa. E é o que mais dói. Às vezes quando você olha as pessoas te olhando, te enxergando, esperando algo de você, e você olha para dentro de você e você não enxerga muita coisa. Então isso é algo que às vezes a gente cria dentro de nós, que a gente não é capaz, que às vezes a pessoa está falando isso, mas eu não sou tudo isso, as pessoas acreditam que eu posso entregar mais. Beleza, vamos buscar, vamos entender mais ou menos qual que é o nosso posicionamento dentro do reino, que aí tudo começa a se resolver. É como se você fosse uma fonte, né? Você é uma fonte, está ali para jorrar para todo mundo e tem um monte de gente querendo receber, né? Sim, então eu tive esse acesso com a liderança muito jovem. Então já fui líder de homens com 20 anos de idade, de homens bem mais velhos, bem mais maduros do que eu não me encontrava dentro da minha casa, eu tinha que passar para outros homens. Então, tipo assim, eu tive que aprender na raça. Já fui líder de jovens, já fui líder de louvor, então já fui líder de evangelismo, então já desde muito jovem eu fui líder de muita coisa. Bastante responsabilidade. Exato. Então, além de tudo isso, o principal e primordial é a minha casa. Então, eu tive que ser o sacerdócio do meu lar. E aí, isso me trouxe uma sobrecarga de perfeição, que eu olhava a vida das pessoas, olhava a entrega das pessoas, eu precisava chegar e acessar, que nem a palavra. Quando a gente é jovem é bem difícil a gente ter esse acesso à palavra, de querer estudar, de querer buscar. Eu só comecei a ter esse interesse através da cobrança das pessoas. De tipo, as pessoas me perguntar algo e eu não conseguia responder. Da Bíblia. Exato. E aí eu comecei a me cobrar em cima disso. Então, tem cobranças que são válidas, tem cobranças que são precisas,
Então, tem cobranças que às vezes é Deus ele te impulsionando para ir para mais alto, para acessar um novo nível, acessar uma nova etapa. Mas existem cobranças que você faz de perfeição dentro de você que às vezes não é bom, não é saudável. Que vai dar um desgaste. Um desgaste. Tiago, você traz que quando você estava em um momento ali do pensamento suicida, Deus te deu um louvor. Gostaria que você tocasse para nós. Você consegue tocar para gente? Consigo. Para mim seria um prazer. Obrigada. E essa música, ela retrata muito o processo que eu passei de depressão. E foi nesse momento que eu senti como se Deus ele estivesse me tratando de dentro para fora, trazendo a realidade à tona, tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu não acreditava, inclusive, não acreditava. Colocava motivos em muita coisa. Isso eu tô sendo assolado por demônios e tudo mais. Você culpava, né? E aí eu começava a caçar outros motivos, mas não queria mostrar que eu estava depressivo. A dificuldade de assumir, né, que você Exato. estava em um estado, de fato, emocional, fragilizado, né? Porque Sim. também tem essa questão do homem, né, da figura masculina. Como se o homem que fica doente, o homem que tem depressão, o homem que chora é fraco. Exato. Então assumir que você estava fragilizado foi muito difícil. Muito difícil. Mas eu creio que Deus ele me curou e essa canção, toda vez que eu canto, eu lembro da força que ele me trouxe para passar por essas barreiras, para viver coisas novas e acessar novos objetivos na minha vida. Silêncio da noite, tua palavra veio a mim, me dizendo bem assim: seja forte e corajoso, porque eu já venci. Porque eu já venci. Então te seguirei, mesmo que os meus pés não aguentem mais. Então te louvarei, mesmo que minha voz não saia mais. Pois sei que quando estou fraco é aí que estou forte. Pois eu sei que quando eu não posso, o Senhor pode. Pois eu sei que quando estou fraco eu estou forte. Pois eu sei que quando eu não posso, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação. Vem, muda tudo, vem, muda tudo, Jesus. Mesmo que não tenha ânimo pra te adorar, te adorarei. Mesmo que não tenha forças para te buscar, te buscarei. Mesmo que não tenha fôlego pra mergulhar, mergulharei. Pois quero me afogar na tua presença.
mesmo que não tenha ânimo pra te adorar, te adorarei. Mesmo que não tenha forças para te buscar, te buscarei. Mesmo que não tenha fôlego para mergulhar, mergulharei. Pois quero me afogar na tua presença. Eu me afogarei na tua presença, meu Senhor. Então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Faça de mim verdadeiro adorador. Então vem, Senhor, então vem, Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor sonhou. Uau! Muito bom. Na verdade, realmente estava falando da sua dor, né? Sim. É uma música que estava rasgando o coração. Dá pra fazer sucesso, hein? E é algo que, tipo assim, eu tenho uma conversa com Deus muito simples, muito sincera. Eu falo pra Deus, Deus, eu não quero atingir lugares, tipo, um nível de conhecimento, né, que as pessoas me conheçam, sem eu estar preparado e sem eu ser realmente aquilo que o Senhor sonhou pra minha vida. Então, antes de tudo, eu peço para que Deus ele me prepare e me estruture para que, se for para mim elevar o nível, que eu esteja preparado para aquilo, para o propósito de Deus. E é o que eu tenho tentado me preparar todos os dias. Deus ele venha me instruir cada vez mais, instruir a cada um de nós, para que a minha casa ela venha ser reflexo do Evangelho, reflexo do que realmente é servir a Cristo. Então, essa é a minha busca, essa é a minha intensidade. Não é nem por palcos, por aplausos. A minha busca e a minha intensidade é fazer com que a minha família ela seja praticamente o meu maior e mais precioso ministério. Porque o primeiro ministério é a minha família, casa. é a casa. Enquanto você foi louvando, eu sempre tenho uma frase que eu falo. Às vezes eu vejo as pessoas criticando algumas letras de louvor, né? Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que todo mundo que fez uma letra de uma música, de um louvor principalmente, só Deus sabe o que aquela pessoa estava passando, né? Então, alguns louvores, eles são criticados porque não tem tanta conotação assim com a Bíblia, mas só Deus sabe o que estava queimando ali dentro, né? Você fez um louvor, uma música de uma dor, através de um momento que você estava pensando em suicídio. Então, assim, não dá para falar, né? Só você sentiu, só você sabe o que você viveu com Deus, e isso saiu para fora. Então, assim, essa música que você trouxe é uma dor que foi jogada para fora. Então, muitas das vezes, a gente não sabe a ferramenta que o outro tem, né? O Thiago, ele teve a ferramenta. O que ajudou o Thiago foi a família, a esposa, né? Junto com o violão, ele e Deus. Então, não existe uma ferramenta específica, um jeito específico, mas o importante é você reconhecer e você buscar, né? E eu percebo que você traz que a música é uma ferramenta importante na sua vida, né? Você toca, prega, o que mais que você faz, né? É pai de família, trabalha, então assim, cada um tem uma ferramenta. Então é uma música de dor mesmo, né? De quem estava de fato com o coração rasgando. E o ponto que você trouxe é muito interessante, porque a gente que é ministro de adoração, a gente que traz a adoração para a igreja, a gente tem que entender a intensidade do compositor. Sim. Então, importante. É algo que eu falo pros meus liderados, eu falo assim, ó, o louvor, ele tem que ser algo que você acredite. Então, você tem que se colocar no lugar do compositor. Então, qual que é o sentimento que a pessoa que estava escrevendo essas letras
ela estava passando, sentindo. Sim. Então, você consegue transparecer para o ministério, para a congregação, esse sentimento. Então, o louvor não é algo que tem que ser praticamente algumas letras cantadas, porque cantar, Todo mundo pode cantar, né? mas agora adorar. Então, quando a gente fala de adoração, e isso é um ponto muito bom, Jesus, quando ele vai falar com a mulher samaritana, aí começa aquele debate que se a adoração dos judeus era melhor, que a adoração dos samaritanos era melhor. Sim. E Jesus ele fala que Deus, o Pai, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E um dos motivos da explicação que ele traz é muito profundo, é o que eu trago e carrego para minha vida ministerial na adoração. A gente tem que conhecer aquele que adora. Então, adora em espírito e em verdade aquele que conhece aquele que está adorando. Então, se você adora a Deus, então você precisa conhecê-lo, você precisa ser mais íntimo dele. Não é à toa que Jesus, quando ele é questionado referente como eu posso orar, como eu posso chamar a atenção de Deus, e aí ele começa com aquela oração que todo mundo conhece, Pai Nosso. Quando você trata Deus como Pai, Jesus ele foi praticamente o primeiro que trouxe esse aspecto de paternidade. Tipo, é verdade. Então, é como se Jesus ele estivesse inclinando a cada um de nós a trazer esse nível de intimidade. Que você não está tratando somente de um Deus, mas que você está tratando de um pai, que você está tratando de uma pessoa mais íntima, você está tratando de algo mais íntimo de você. Então ele traz essa intimidade. Então a gente só consegue ser íntimo, a gente só consegue trazer a verdadeira adoração se a gente conhece realmente aquele que estamos adorando. E questão da depressão e tudo mais, Deus, depois que eu compus essa canção, eu fui buscar entender, porque eu sou assim, se eu for trazer uma adoração na igreja, eu preciso entender o que a música está trazendo. Sim. Então, como Deus ele me trouxe essa canção, eu entendi que ele estava falando de Josué, um dos personagens central, e também sobre Elias. Porque o que eu me senti praticamente como Elias. Elias, após ele fazer o fogo do céu cair, o poder descer, e aquele momento foi um momento que ele se encontrou nesse processo de depressão, pedindo a morte. Sim. E o que eu acho interessante... Ele desejou morrer, né? Exatamente. E o que eu acho interessante é que ele podia muito bem se matar. Mas ele orou a Deus e pediu para que Deus tirasse a vida. E depois disso eu fui começando a entender do porquê realmente eu não cometi tudo isso. Foi porque a minha vida, aquilo que eu vivo, não é meu. Então Elias ele orou para Deus para tirar a vida que era de Deus. Exato. Porque a vida não pertencia mais a Elias. Então, como a minha vida não pertence mais a mim, então eu clamo a Deus todos os dias para que Ele me renove, para que Deus que Ele cuide de mim. Então, a minha vida é praticamente dele. Então, eu sirvo a Ele, eu busco por Ele. Então, a minha família é dele, meus filhos é dele, minha esposa é dele. Então, a minha vida não pertence a mim. Por isso que quando Elias ele orou para Deus para que ceifasse a vida dele, é porque ele percebeu e entendeu que a vida não era mais dele. Amém? Então é mais ou menos isso que Deus ele ministrou no meu coração referente a todo esse processo que eu vivi como ministro de adoração, como ministro de altar, e creio que pessoas podem ser alcançadas através dessa história. Com certeza. E Thiago, para a gente poder finalizar, né? Se você pudesse tomar só mais um café com alguém, com quem você tomaria? Qualquer um? Qualquer um. Personagem bíblico? Pode ser até da vida real. Eu gostaria muito de tomar só mais um café com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele é uma inspiração de edificador de igrejas em meio à dificuldade. Então, eu vejo Paulo como um grande exemplo, assim, por dizer, uma pessoa que viveu intensamente para Deus em determinado período da sua vida, e em meio à dificuldade, em meio ao aperto, em meio a tudo, ele não abandonou em nenhum momento o evangelho, ele não abandonou em nenhum momento. Ele foi persistente, né? Exatamente, e a persistência dele cativa a mim, os ensinamentos dele me cativam, e eu creio que ele é influência para muitas pessoas hoje em dia.
Com certeza. Eu percebo que os jovens gostam bastante de Paulo. Paulo é bastante citado. Você trouxe Josué, que também sofreu ali, teve medo, foi um líder que ficou no lugar de alguém. Inclusive essa palavra que fala seja forte e corajoso foi De direcionado Josué. para Josué. Exato. Trouxe Paulo, trouxe Elias, que quis ali cometer também suicídio, ou seja, a gente está falando de personagens bíblicos que viveram aquilo que nós também vivemos, né? Então, Sim. assim, não é um tabu, não é um problema. O que nós não podemos deixar de fazer é procurar ajuda, né? E reconhecer, porque também a vergonha é uma emoção que faz parte, o medo, às vezes querer se esconder, mas reconhecer e enfrentar. E também entender que a nossa vida não é nossa, é de Deus, acho que é fundamental. Porque isso acaba tirando o direito da gente fazer algumas coisas conosco mesmo, né? Exato, a gente começa a mudar alguns pensamentos. Mas assim, Thiago, eu quero te agradecer. Eu que agradeço Aprendemos pelo muito convite. com você. Obrigada por contar sua história para milhões de pessoas que vão ouvir isso, né? Que você passou por um processo de depressão, você sendo o homem, né, desconstruindo ali a visão que o homem não possa ficar doente, de que você precisa ficar sozinho. Ao contrário, você trouxe que mesmo você sendo um líder, mesmo você sendo um homem de família, você ficou em um processo de depressão e você procurou ajuda e agora está aqui reconhecendo para mim, para você. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Foi uma honra ouvir a sua História. história. Toda minha. Me segurei para não chorar alguns eu minutos. Eu também, aqui, que me lembra né? algumas etapas da minha vida. Vai passando bem... um filme na nossa cabeça, né? Então, assim, muito obrigada mesmo por dividir essa história conosco, tá? Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você conhecer alguém que você sabe que vai também edificar, não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande beijo no seu coração e vem para Jesus.